Olá pessoal, esse é mais um vídeo de experiências com o PIC. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade à explicação do código daquela experiência usando o PIC e uma EEPROM externa. Então nós estamos aqui relembrando um pouco, nós estamos aqui na tela, no editor da tela touchscreen. E vamos lembrar o que acontece quando eu toco a tecla Save. Então aqui nós estamos no simulador do editor. Quando eu toco a tecla Save, ele me manda pela serial essa codificação aqui. Então vamos dizer que eu vou digitar o número, eu quero salvar na EEPROM o número 255. Então eu dou um save, vamos limpar essa tela aqui, eu dou um Save. Ele me manda o AA, que significa que vai indicar para o PIC que a tela está mandando um comando de escrita na EEPROM, e manda 4 bytes, que é o valor desse componente aqui. Então ele manda do primeiro byte menos significativo e depois o byte mais significativo. Então, como eu digitei 255, ele manda o AA, aí manda FF e os demais bytes 0. O meu programa eu fiz lá lendo somente um número de 8 bits. Para facilitar, foi só didático mesmo. Mas vamos dizer que eu coloque o número 65.535. Ó, percebo que ele já manda AA, FF, FF. Se eu colocar o número 1856, ele vai mandar o AA 4007, sendo 40 o byte menos significativo, 07 o segundo e assim por diante. Então a minha interrupção lá no PIC vai receber, quando eu pressiono a tecla Save, vai receber 5 bytes seguidos. Vão ocorrer 5 interrupções da USART seguidamente. A primeira interrupção ele vai tratar o AA, e nas 4 interrupções subsequentes ele vai salvar naquele buffer que a gente fez os 4 bytes recebidos aqui, que a tela manda para o PIC. Então o tratamento das interrupções eu já expliquei no vídeo passado, como é que funciona, ele seta flags de leitura da memória, de escrita da memória. Então nesse vídeo eu vou explicar a rotina de escrita na EEPROM externa. Então, quando recebeu a interrupção, é o comando de escrita, ele vai setar uma flag que sinaliza que é para escrever na EEPROM. A hora que ele entra na função main, ele vai verificar se é para ler a EEPROM, não é para ler, se é para escrever, nesse caso vai ser sim. Ele vai executar essa subrotina aqui, que é a main WRT. Que aqui está o fluxograma dela. Então o que ela vai fazer nessa rotina? A primeira coisa que ela vai fazer é limpar a flag de habilitação da escrita e desligar todas as interrupções do PIC. Aí, logo em seguida, ela vai mandar o comando, a condição de start no barramento I2C, vai enviar a identificação da EEPROM, vai verificar se o barramento está livre. Em seguida, ele vai verificar se a EEPROM recebeu corretamente o byte de identificação. Se houve um erro, ele vai desviar para essa label aqui. Se não houve erro nenhum, ou seja, o PIC recebeu o ACK, então ele vai enviar o endereço de armazenamento do dado para a EEPROM. Verifica se o barramento está livre, verifica se recebeu, se a EEPROM recebeu esse byte aqui enviado corretamente. Se não recebeu, vai acusar um erro. Se houve erro, no caso, vai acusar o erro. Se não houve erro, ela vai enviar o primeiro byte do buffer. Lembre-se, vou lembrar mais uma vez, que a tela manda o valor que eu digitei lá do byte menos significativo para o mais significativo. E ela sempre vai mandar um número, um valor de 4 bytes. Como o meu programa eu fiz
para ele ler somente um número de 8 bytes, então para mim interessa somente o primeiro elemento do buffer. Então ele já recebeu, eu já expliquei no vídeo passado como é que funcionava. Então para mim interessa mandar para EPROM somente o primeiro elemento do buffer, que é o byte menos significativo. Então eu mando esse byte para EPROM, de novo eu verifico se o barramento I2C está livre, verifico se a EPROM recebeu o byte corretamente. Se ela recebeu, ela manda o bit de acknowledge. Se houve um erro, vai sinalizar o erro. Se não houve o erro, o PIC termina a comunicação no barramento com essa rotina aqui. Aí ele incrementa a memória, o endereço de memória, que é esse endereço que eu mando aqui, porque aqui eu fiz o meu sistema, eu fiz para ele gravar 5. Quando eu quando eu toco a tecla de leitura da EPROM, ele vai me ler 5 dados da EPROM. Então eu fiz aqui para ele gravar 5 dados. Aí ele incrementa o endereço da memória. Eu posso gravar mais, mas ele sempre vai ler só os primeiros 5 dados. Então ele incrementa o endereço de armazenamento de dados, liga novamente as interrupções e volta para o main. Então aqui no ambiente do MPLAB, aqui temos a função main. Aqui ele testa se a flag de leitura da memória está ativa. Nesse caso ela não está ativa, então ele pula a próxima instrução. Aqui ele vai testar a flag de escrita na memória, se ela está ativa. Se ela não está ativa, ele pula a próxima instrução, ele executa essa daqui e fica repetindo esse loop. No caso, como eu toquei a tecla Save lá na tela, e ela ativou então essa flag aqui, ela está em 1. Nesse caso não vai pular a próxima instrução e vai desviar para label memwrt. E aqui então está ela, conforme eu expliquei ali no fluxograma. A primeira ação é limpar a flag de escrita na memória, desligo as interrupções, chamo a subrotina I2C start, que vai gerar a condição de start no barramento I2C. Mando, com essas duas instruções aqui, eu mando o endereço da memória EPROM, que é o endereço de identificação da memória, não é o endereço onde eu vou gravar os dados dentro da EPROM, e sim o endereço da EPROM no barramento I2C. Então é o número binário 1010.000. Aí, em seguida, eu checo se o barramento está livre. Logo após, eu checo se eu recebi o acknowledge da EPROM. Verifico a flag de erro da I2C. Se houve o erro, ele vai desviar para essa label aqui, I2C error. O que faz essa label aqui? Simplesmente ela vai ligar aquele LED que tinha no nosso experimento e vai prender a execução do programa nessa linha aqui, ou seja, não sai mais daqui, só dando um reset no processador. Então, aqui paramos, né? Em seguida, ele manda o endereço na EPROM aonde eu vou gravar o dado. Esse endereço está nesse registrador que eu criei, que é o memadd. Então, com essas duas instruções, ele manda o endereço para EPROM. Novamente, eu checo se o barramento está livre. Checo se eu recebi o acknowledge da EPROM. Verifico se teve erro. Se está tudo ok aqui, o próximo passo é mandar o valor do buffer, primeiro byte do buffer. Lembramos que o buffer foi colocado no endereço 50 da memória do PIC. Então nós temos os 50, 51, 52 e 53,
que vai ser preenchido lá nas interrupções, mas interessa para mim no caso aqui somente o primeiro endereço, que é o 50. Então eu estou mandando com essas duas instruções aqui o valor que está no primeiro endereço do buffer, eu estou mandando para EPROM. Novamente checo o barramento, se está livre, verifico se recebeu o acknowledge da EPROM, verifico se teve erro, se estiver tudo ok, então eu paro a comunicação I2C mandando a condição de stop no barramento. Incremento o endereço de armazenamento de dados, ligo novamente as interrupções e volto para a rotina main que vai fazer os testes. Então, se eu digitar 5 dados seguidos na tela lá e salvar 5 dados seguidos, o valor desse registrador ele começa no 0, aí depois incrementa para o 1, para o 2, 3 e 4. Então, ele vai sempre salvar na EPROM nas primeiras 4 posições, nas primeiras 5 posições da EPROM. Posições 0, 1, 2, 3 e 4. Quando eu leio um dado da EPROM, automaticamente ele vai zerar de novo esse registrador. Então, sempre que eu estou salvando e lendo, ele vai sempre salvar nas primeiras 5 posições da EPROM. Claro que se eu ficar salvando, ele vai até o final da EPROM, mas quando eu tocar a tecla de leitura, ele vai ler somente as posições 0, 1, 2, 3 e 4. No próximo vídeo, então, eu vou explicar as rotinas do I2C, como é que funciona aqui o I2C Start, o Stop, para checar o Acknowledge, enfim, para ver o barramento livre. Isso vai ser o assunto para o próximo vídeo. Até lá, então.